Olá, Mauro Jorge aqui novamente, mais um vídeo do nosso exemplo de cadastro Windows Form C# e SQL Server usando o Enterprise Library. Nesse vídeo nós vamos fazer a codificação da aplicação que nós desenvolvemos até ao vídeo anterior. Se você entrou agora nesse vídeo, entre lá no canal e assista os vídeos anteriores para chegar a entender o que nós estamos fazendo nesse vídeo. Então, para a gente não perder muito tempo, porque esse vídeo deve ser um pouco mais longo, vamos direto para o nosso Visual Studio e iniciar a codificação. Eu já estou aqui com o meu Visual Studio aberto, com o nosso projeto em tela, né? Então vamos começar a codificar nosso projeto para no final fazer uma inclusão dos dados que nós vamos digitar aqui. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser criar uma classe aqui dentro do model. Então você clica no botão direito, adicionar uma nova classe e vamos digitar cliente, model e adicionar. Como eu já estou com a classe pronta, eu não vou adicionar, mas vocês adicionem no projeto de vocês. Eu não vou adicionar porque a minha classe já tá pronta lá no projeto. Então eu vou cancelar aqui. Então a classe criada aqui, já estou com os códigos prontos, tá? Para facilitar e para agilizar o vídeo ficar mais curto. E vou explicando o que eu fiz dentro da classe model. Então aqui eu criei uma região de variáveis, onde eu criei as variáveis que vão representar os campos da tabela, tá? Que é o cliente ID, o nome, endereço, bairro e a cidade. A tabela nós criamos em vídeos passados, né? É só revisitar lá os vídeos e ver, se não me engano, o segundo ou terceiro vídeo que nós criamos. Não, acho que foi o segundo vídeo que nós criamos as tabelas e o banco. E criamos aqui uma lista de clientes. E para criar as propriedades, vocês fazem o seguinte: vocês marquem todos os campos aqui, clique com o botão direito em ações rápidas, selecione aqui encapsular campos, mas ainda usá-los e dê um OK. Eu já fiz isso, né? E vai aparecer aqui para vocês as propriedades aqui já montadas. Se não aparecer todas de uma vez, você vai ter que fazer de um em um, tá? Para resultar nesse mesmo resultado que eu tenho aqui. Então a nossa classe model, esses campos e essas propriedades. Salva, hein? Vamos fechar aqui para a gente partir então para a classe controller. A classe controller é o mesmo caso, né? Adiciona uma classe e digite o nome que você achar melhor, né? No meu caso aqui eu vou digitar cliente controller.cs. Dá um adicionar. Eu não vou adicionar que minha classe já está montada, né? E assim que adicionar o Visual Studio vai criar a classe aqui dentro da pasta. Então aqui no classe cliente controller eu criar as variáveis, né? Que foi uma instância do entlib e do cliente lib. Esse objeto aqui, essa classe ainda não foi criada aqui no projeto de vocês, tá? Eu capaz de estar dando um errinho aqui no cliente lib. Nós vamos criar em seguida, depois a gente volta aqui, vocês vão ver que vai sumir o erro. Então eu criei um objeto CLI do cliente entlib e um objeto cliente CLI-model da classe cliente model. E os métodos que foram criados foram os seguintes: eu criei um método localizar todos, passando o código como parâmetro e retornando uma lista de cliente model. E aqui vai estar dando erro para vocês também aqui, tá? Depois nós vamos corrigir isso aqui. Eu vou fazer melhor, eu vou comentar lá a minha classe para dar o erro aqui, para mostrar para vocês como corrigir. Pronto, comentei lá a minha classe cliente lib, você vê que volta a dar o erro como deve estar dando aí para vocês, tá? Mas não se preocupa com isso não, que quando nós criarmos a classe entlib lá dentro da pasta, né? Dentro dessa pasta aqui, ó. Quando nós criarmos a classe aqui, esse erro vai desaparecer. E depois nós criamos aqui um outro método chamado incluir controller, passando o objeto cliente model como parâmetro. E retornou, dentro desse método, nós vamos retornar um boolean desse método,
que nós vamos fazer a inclusão do CLI Model. E nesse terceiro método, popular list view, retorna uma lista de cliente model, que vai ser que nós vamos passar o cliente ID como parâmetro para o método localizar do objeto CLI, que é uma instância do cliente controller. Então, o controller eu vou deixar aberto aqui por enquanto, para a gente depois corrigir esse erro aqui. Depois do controller, então, vamos criar a classe entlib, mesmo esquema, marca lá a pasta, escreve aqui, eu vou escrever cliente entlib, que vai ser o nome da minha classe. Vocês colocam o nome que vocês acharem melhor. Adicione, eu vou cancelar porque eu já tenho a classe lá feita, né? Como eu disse, eu tinha comentado, eu vou descomentar porque meu código já está todo pronto, né? Eu vou só minimizar aqui para a gente entender o que foi feito. Dentro da classe cliente.lib é a classe que vai fazer acesso ao banco de dados, né? Nós vamos ter que adicionar aqui nas referências essas duas DLLs. Onde é que nós vamos encontrar essas DLLs? Vem com o botão direito em cima de referência, adicionar referência. Aí vocês vão procurar aqui. Aí vocês vão procurar dentro da pasta onde foi instalado o Microsoft Enterprise Library 3.1, dentro da pasta bin, vocês têm aqui todas as DLLs. Então vocês vão procurar a common e a data, né, e vão adicionar, clicando nesse botão. Quando você clicar nesse botão, ele vai aparecer aqui nessa tela, já marcada, como está o meu aqui, tá certo? E vocês dão OK. Tá? Eu não vou dar OK porque o meu já está adicionado. Quando você derem OK lá, ele vai aparecer na lista aqui de referências. Assim que aparecer aqui nessa lista, vocês vão ter que criar uma referência aqui dentro do código. Tá? É só colocar using Microsoft Practice Data. Isso aqui já é o suficiente. Olha lá. Using. Conforme você vai digitando, ele vai aparecendo aqui as opções para vocês. É isso aí que vocês vão fazer no projeto de vocês. Eu já está pronto aqui e eu vou apagar. Dentro da classe nós vamos criar aqui um database, uma instância do database igual a database factory create database, tá? E um db command com o nome e uma instância de db command com o nome de db command. Não esquecer de colocar essas duas referências aqui também, system data e system data common. Então, em seguida, nós vamos criar um método, localizar, recebendo um parâmetro como código, tá? Que vai retornar uma lista de cliente model. Aqui nós criamos uma instância de uma lista de cliente model. Aqui pegamos o db command e atribuímos a variável db, dizendo que nós vamos usar uma story procedure. Essa story procedure já foi criada num vídeo atrás. Tá? Aqui a gente faz um teste no código, no valor do parâmetro que está vindo aqui no método. Né? Se ele for igual, como ele é um int, se não formar nada, ele vai receber 0 aqui. Se for igual a 0, eu vou adicionar esse parâmetro aqui para ser usado na story procedure. Dessa forma aqui mesmo, vamos passar como nulo, um valor nulo. Se vier um valor diferente de 0, ele vai entrar aqui no else e vai passar o valor do código que vier como parâmetro ali no método, certo? E aqui a gente executa um data header com o valor do db command, né? db comando, aliás, db command, a variável, e a gente faz um loop com um while no iDataHeader que retornar. Dentro do while, nós vamos adicionar ao cliente uma nova instância do cliente model, tá certo? E atribuir para cada propriedade do cliente model, né, o valor que foi recuperado no DataHeader. Dessa forma aqui. Eu converter o ID para inteiro, né? O nome para string, o endereço para string, o bairro para string e a cidade para string, né? Então ele vai fazer um loop aqui e vai adicionando na lista de clientes. Quando terminar de ler o iDataHeader, ele fecha o DataHeader e retorna a lista de cliente model para quem chamou. O método de inclusão
né? Ele vai receber como parâmetro um objeto do cliente model, né? Eu criei aqui uma variável booleana e setei para false e coloquei dentro de um bloco de tratamento de erro e peguei o DB Command DB Comando que foi criado aqui em cima, né? Que é um DB Command, e atribuí a ele uma story procedure. Nós vamos usar uma story procedure, né? Também criada no vídeo anterior. E adicionei os parâmetros, né? O objeto cliente model já preenchido, conforme está aqui. Depois eu fiz um execute non-query do DB comando. E se tudo ocorrer bem, ele vai retornar true. Senão ele retorna o false, né? Então isso aqui já faz a inclusão. Esse método aqui faz a inclusão do cliente. Então fizemos aqui o controller, o model controller e o entlib. Então vamos partir então para a classe útil, né? Dentro da pasta útil eu vou criar uma classe chamada configurar list view. Vou adicionar para criar a classe dentro daquela pasta. Eu vou cancelar porque a minha já está adicionada. Dentro dessa classe nós vamos criar aqui dois métodos. Uma para configurar o list view. Eu vou receber como parâmetro um list view e vou fazer a configuração da lista do list view que vai ser exibido. Então lá eu usei essas propriedades. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Com esse método vai fazer o layout do list view. E criei também um outro método que vai zebrar o list view. Então para cada linha vai ter uma cor. E as cores vão ser passadas aqui no parâmetro desse método, na chamada lá dentro da view lá da nossa tela, né? Vai passar a cor do texto, aqui a cor da linha de fundo das linhas pares e das outras linhas. Então esses dois métodos que nós vamos usar para configurar o list view. Eu vou fechar aqui essas classes que agora não interessa mais, né? E vamos partir então para a tela, né? Vamos programar a tela. Então o que eu fiz aqui? Eu criei umas variáveis, um enumerado que vai controlar qual foi o botão que foi pressionado, né? Se for de incluir, alterar, excluir, salvar e cancelar. E o standby é quando a tela não está esperando a ação do usuário. Aqui eu definia um vetor de inteiros, e esses números representam a largura da coluna do list view. E aqui uma variável inteira também, que vai controlar a linha selecionada do list view. E aqui são as variáveis do tipo color, né? Que eu passei as cores que vão ser usadas lá no list view. Tá? A cor do fundo, cor do texto, cor da linha zebrada. Então essas variáveis é que nós vamos usar dentro desse projeto. Dentro do construtor, o construtor é o construtor padrão e os eventos. Já coloquei todos dentro das suas regiões para organizar. Aqui no evento load, o que ele vai fazer? Ele vai configurar o list view aqui nessa linha, né? Aqui está dando erro porque eu ainda não coloquei os métodos aqui dentro do código, tá? Quando começar a colocar os métodos, a gente vai ver que vai sumir o erro. Na verdade, eu vou começar colocando agora, e conforme for encontrando os erros, a gente vai colocando os métodos, tá? Aqui ele cria a coluna list view. Esse aqui é um método que vai criar as colunas dentro do vídeo. Aqui ele configura as cores, né? Configura as cores e como o list view vai se comportar. E aqui ele cria as colunas e pinta o fundo, né? A cor do fundo padrão. Então como é que vamos criar esse método? Então eu venho aqui na região dos métodos e vou colar aqui a criar colunas list view. Eu vou passar o list view e a cor que eu quero usar no backcolor da lista, tá? Então aqui dessa forma eu crio as colunas do list view que nós vamos usar. Eu vou deixar aqui um pouco para vocês olharem bem como é que funciona o método. Então, é só atribuição de valor, adicionando para cada coluna as suas configurações. Depois de ele criar a coluna, ele vai executar o método tela inicial.
O método de tela inicial é o seguinte: ele vai receber o enumerado como parâmetro, né? Vai verificar que ação que o usuário tomou. Se ele não tomou ação nenhuma, ele vai executar esses métodos aqui. E se ele pressionou o botão cancelar, ele vai executar esses métodos aqui. Então nós temos uma série de métodos aqui que estão dando erro, né, que ainda não existe no nosso programa. Então vamos adicionar cada um desses métodos. Limpar campos, o enable text box, o enable button e o preencher list view. Aqui vamos corrigir esses erros aqui que são mais rápidos, né? Vamos selecionar aqui e vamos criar essa referência aqui. Aqui vamos criar também a referência à classe model, cliente model, e aqui a classe cliente controller. Aqui configurar isso aqui é o seguinte: então vamos lá, a tela inicial ela vai chamar o limpa campos. Né? Limpou o campo, depois vai chamar o enable text box, que ele faz um for each nos controles da tela, né? E se for um text box, ele faz um enable e vai só bloquear ou desbloquear os text box. Aqui no limpa campos ele faz também um for lá um for each nos controles e limpa os campos do tipo text box. Depois ele faz um enable no button, que fiz de uma outra forma mais fácil de entender. E depois eu preencher list view. Aqui embaixo é repetição, só não tem preencher list view. Aqui eu podia até modificar essa tela inicial para ficar com menos linhas, né? Se isso aqui se repete aqui ou aqui, então a gente pode botar esses caras aqui para fora, né? Eles são todos iguais, né? False e true. Eu tiro daqui, isso aqui não precisa. Ficou mais simples assim, né? Então preencher o list view, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente fez? A gente criou uma lista de cliente model, criou um cliente controller aqui também, né? E a lista ele vai chamar aqui o cliente controller e executar o método popular list view do cliente controller. Vou botar um breakpoint aqui para a gente, quando executar, entrar aqui nesse método para a gente ver como é que faz. Aí ele vê se retornou algum registro aqui na lista. Se for maior que 0, ele limpa o list view e inicia a montagem das linhas do list view nesse for each aqui. E quando ele sai do for each, ele termina o update e zebra nesse campo. Nessa hora aqui ele entra no método para zebrar as linhas do list view e dá um refresh e termina o preenchimento do list view. Então o método está aí. Vou deixar aqui rapidinho para vocês darem uma olhada. E vamos voltar lá pro evento aqui do load, né, que a gente estava analisando. Vamos ver agora os eventos do textbox, né? O que nós fizemos aqui? Nós criamos aqui um keypress, né, o evento keypress do txt nome, e verificamos aqui se a tecla pressionada for um enter. Se for um enter, ele lança o foco lá pro próximo controle da seguinte forma. Aqui dentro da tela, para cada controle tem um tab index. Você vê aqui que o tab index do label é 1. Desse text box é 2, o endereço é 3, desse text box do endereço 4, daqui é 6 e aqui é 8. Cada controle tem seu tab index. Então, quando eu faço isso aqui, ele manda para o próximo tab index, o controle que esteja o tab index mais próximo do anterior.
Aqui no nosso caso, eu estou no nome, dei um keypress, pressionei um Enter, né? Ele vai para o endereço. Para a gente não ficar repetindo esse código aqui, o que a gente faz? No textbox do endereço, no evento keypress, tá? Em vez da gente criar um keypress para esse textbox, a gente repete o do txt nome. A gente repete o evento txt nome. Isso quer dizer o seguinte: quando a gente estiver no campo de endereço e der um enter, ele vai executar o evento txt nome. E isso nós fizemos para o endereço e para o bairro. Para a cidade, nós criamos um evento keypress para a cidade que vai executar um código diferente dos outros. Tanto é que se eu clicar aqui no keypress do endereço, ele vai lá para o do nome, que ele vai executar esse código aqui. O da cidade, o que ele vai fazer? Ele vai verificar também se foi o Enter. Se tiver sido o Enter, a tecla pressionada, ele vai botar o foco no botão salvar. E o botão incluir, quando a gente pressionar o botão incluir, no evento clique, ele vai executar essas linhas, tá? Ele vai mudar a ação para operação incluir, vai executar o textbox para tu, para habilitar os campos para digitação, e vai desabilitar os botões, para você não ficar pressionando o botão a esmo, né? E vai colocar o foco no txt nome. Quando a gente clicar no cancelar, ele vai executar o tela inicial, que são aqueles códigos que nós vimos anteriormente. E no botão salvar, ele vai executar as seguintes linhas. Eu criei uma variável booleana e atribuí um false, e vai verificar se foi pressionado algum botão de inclusão, alteração, exclusão ou cancelar. Se não tiver pressionado nenhum botão, ele vai dar a mensagem e vai sair do evento. Se ele tiver pressionado algum dos botões, ele vai fazer a validação dos campos de digitação, que foi, né? No nosso caso, o único obrigatório é o nome. Aqui está dando um erro porque não existe ainda esse método criado aqui. Vamos criar ele então. Como eu já tenho ele pronto aqui, eu vou colocar ele aqui embaixo, tá? Validar campos. Então ele vai entrar aqui e vai chamar o outro método validar, que também não existe, então vamos criar esse método também. Vamos criar aqui o método validar. O que esse método vai fazer? Ele vai retornar uma booleana, vai verificar se foi digitado algum valor dentro do campo txt nome, né? Se for igual a zero, ele manda a mensagem e retorna o foco para o txt nome e retorna falso para quem chamou. Senão ele retorna true. Então vou voltar lá para o botão, né, de salvar, aqui no validar campos. Então ele validou. Se o campo estiver vazio, o nome estiver vazio, ele vai retornar e vai obrigar o usuário a digitar o nome. Senão ele vai fazer uma instância do cliente model, vai atribuir, deixa eu fechar aqui, os valores para as propriedades do cliente model, né, as propriedades os valores que foram digitados lá nos textbox, né, vai criar uma instância do controller, cliente controller, vai verificar a ação que foi do botão que foi pressionado, se foi inclusão, que é o nosso caso que nós vamos incluir, ele vai chamar o método incluir controller, passando o cliente model da classe cliente controller. Essa classe nós já vimos, né? Não vou repetir aqui, é só retornar o vídeo e ver como é que funciona essa classe. O alterar e o excluir, eu já deixei mais ou menos estruturado, mas eles vão ser feitos por vocês, é um exercício que eu deixei para vocês. É só fazer o que eu fiz aqui, sendo que o botão excluir só precisa passar como parâmetro o código do cliente aqui model. Como é que você vai saber o código do cliente model para fazer a alteração? Você vai ter que criar o campo lá na tela, onde você vai recuperar o código do cliente. E é um exercício legal para vocês fazerem, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês deixam lá nos comentários, que eu vou mostrar para você como fazer essa exclusão. Se retornar verdadeiro aqui se a inclusão for feita com sucesso, vai retornar verdadeiro aqui no boa ação. Antes de ele fazer o teste na variável boa ação, ele monta a tela novamente, né, e já exibe o registro que foi incluso,
e dá a mensagem aqui de operação efetuada com sucesso. Se der falso, se não conseguir fazer a operação, ele vai dar a mensagem aqui de que, que a operação não foi efetuada. E aí a inclusão foi feita. A consulta que eu falei que a gente ia fazer, ele faz aqui no momento que ele executa o tela inicial. Quando ele executa a tela inicial, que ele preenche o list view, ele está fazendo uma consulta, né? Aqui, na verdade, ele localiza todos os clientes. Para localizar um cliente, mais um exercício para vocês, se houver interesse, vocês continuarem pesquisando e fazer uma consulta de um cliente, vocês podem criar lá um botãozinho de consultar e um campinho para digitar o código que vocês estão procurando e mandar executar usando os métodos do controller, né? E o localizar lá do EntLib. Qualquer dúvida, vocês me mandem a mensagem, eu deixo uma mensagem nos comentários e eu vou mostrar para vocês como fazer uma consulta. Bom, vamos fazer um teste então. Vou compilar aqui o programa para a gente fazer uma inclusão e ver como é que funciona aqui o código, tá? Eu vou botar um breakpoint aqui no load para a gente entrar aqui. Vou botar um breakpoint no incluir, quando a gente pressionar o incluir, e vou botar um breakpoint aqui no salvar, tá? Tá certo? Então vamos dar uma compilada aqui, Ctrl Shift B, executou, e vamos executar no iniciar. O F5 ele executa com debugger. Bom, deu um errinho aqui, a gente já vai ver qual é o erro. Ele deu um errinho, vamos estudar qual foi o erro que ele fez, que ele deu. Então vamos ver o erro que está dando. Com a mensagem que deu ali na tela, eu imagino que seja o seguinte: aqui no appconfig, essa linha aqui não existia. Então vamos colocar essa linha aqui dentro do appconfig e vamos rodar novamente o projeto para ver se resolve o problema. Então vocês aí no appconfig de vocês, se essa linha não existir ainda, vocês escrevam essa linha manualmente, né, na posição que está aqui, na mesma posição. E vamos rodar o sistema para ver se funciona. Vou dar um F5 e vamos debugar novamente. Então, debugando o projeto, ele entrou aqui no EntLib, né? Era nessa linha que estava dando erro. Então, vou dar um F11 aqui e passou, né? Vou dar um F5. Correto, ele atribui true ali para o controle. Tá? Eu vou dar um F5 para ele passar. Vou tirar o breakpoint aqui. F5 de novo. F5 de novo. Tá? Então ele habilitou aqui para a gente digitar. Vou digitar um nome qualquer lá. Sandra Maria. Deu um tab, ele foi para o seguinte, tá? O endereço, botar rua, não, Avenida Sá Ferreira, 19 AP 1101. Vou dar um Enter. Deu um Enter e foi para o bairro Copacabana. Dei um Enter, cidade Rio de Janeiro. Vou dar um Enter, ele foi lá para salvar, tá certo? Se eu der um Enter novamente, ele vai entrar lá no botão salvar, tá vendo? Então ele vai verificar qual foi a ação que o usuário fez. Vou entrar aqui no debugador. A operação foi diferente de standby, né? A ação foi incluir. Ele vai validar aqui os campos, né? Então entra na função de validar. Ele chama o validar. O validar verifica se o nome está preenchido ou não. Então ele está com valor. Ele passa e retorna true. Retorna para quem chamou e volta lá. Então ele vai instanciar aqui o cliente model, vai atribuir valor às propriedades, né? Nome, Maria, aqui ele está em branco, ele vai atribuir um valor, endereço, bairro e a cidade, vai instanciar um controle, está com breakpoint aqui, então vamos passar direto.
vai verificar a ação foi incluir, né? Então ele vai entrar aqui na opção de incluir. E vai chamar o controle, incluir controle. Passando o objeto aqui, tá certo? O objeto está aqui todo preenchido. Dentro do controle ele vai chamar o método incluir do cliente ent_lib. Então aqui ele vai receber o objeto, está lá preenchido, né, o objeto. Vai setar a história de procedimento que nós vamos usar, vai setar os parâmetros, tá, com os valores, nome, endereço, bairro, cidade. A cidade é que está errada aqui, né? A atribuição lá fora foi feita errada. Então eu não vou incluir esse valor aqui não, porque a gente não tem a opção de alteração. Para não incluir o valor errado, vamos fazer novamente a inclusão. Vou fechar aqui o programa, ele não vai fazer nada. E vamos rodar, vamos ver lá na atribuição, aqui cidade ele colocou endereço, aqui não é endereço, né? É o txt cidade. Então aqui ele vai fazer a inclusão correta. Então vamos novamente. Vamos lá incluir. Aqui eu vou tirar o breakpoint que a gente já viu. Aqui eu vou tirar o breakpoint, né? Porque não interessa mais, a gente já viu isso aqui. Vou dar um F5. Ele habilitou lá os campos, né? Sandra Maria, Avenida Sá Ferreira, 15 AP 1, Enter, bairro Copacabana, Enter, cidade, Rio de Janeiro, Enter, salvar, Enter. Aqui ele verifica a ação, aqui a gente viu que entra o nome, né? O texto, o endereço, Copacabana e a cidade de Rio de Janeiro. Vou tirar o breakpoint, ele vai entrar, vai instanciar aqui o ent_lib e vai instanciar o controller, vai verificar a ação pressionada, foi incluir e vai chamar o método incluir controle dentro do controller. Aqui ele vai passar o objeto, né? Nós vimos aqui já. Aqui ele vai chamar o método incluir cliente ent_lib, né? Aqui ele passando o objeto para o método incluir. E aqui eu estou dentro do cliente ent_lib, né? Aqui ele vai setar a história de procedimento que nós vamos usar. Aqui ele vai passar o nome, endereço como parâmetro, bairro e a cidade como parâmetro lá para a história de procedimento. Aqui ele executa, retornou true. Aqui ele vai retornar true também. Saiu do switch, vai rodar a tela inicial e vai emitir a mensagem. Vou dar um F5. Vou tirar o breakpoint, né? Porque a tela inicial ele roda aqui tudo novamente e vai configurar a zebra aqui agora. Então ele vai receber os parâmetros de cor, vai fazer um for nos itens do list view. Se for par, ele zebra, né? Pinta com a cor zebrada. E o for é color, a cor do texto é preto. Então ele vai fazendo esse for para cada linha. Se ele for par, ele entra aqui. Se for ímpar, ele vai entrar aqui e vai pintar dessa cor aqui. Vamos ver o próximo para ele entrar na uma linha só, né? Vou dar um F5. Operação efetuada com sucesso. Vou dar um OK. E está lá a Sandra cadastrada. Então é isso. Vamos fazer uma nova inclusão e vou tirar os breakpoints e fazer a zebra nas linhas, né? Então vou cadastrar aqui a Margarida, Rua Sorocaba, 25, Casa 2, Botafogo, Rio de Janeiro. Salvou, operação efetuada com sucesso. Ele não vai pintar. Vamos botar mais um. Carlos, Avenida
C não Betiba 2700 AP 301 barra e operação efetuada com sucesso e pintou. Então todo o cadastro que você vai fazendo, ele vai pintando as linhas zebradas, né? Bom, então era isso que nós tínhamos para mostrar para vocês. As operações de alteração e exclusão fica como exercício para vocês. Eu não fiz o cancelar ali que é para limpar, né? Vamos tentar incluir um valor qualquer. Aí, e não é nada disso, vou cancelar, limpa, tá? E inibe, né? Aí você tem que escolher novamente qual a opção que você vai executar. Então era isso que nós tínhamos que mostrar para você nessa série. Nós fizemos aí uma inclusão e essa exibição dos registros inclusos é uma localização, né? É uma consulta no banco, né? Trazendo todos os registros. Fica como exercício alterar e excluir, as funcionalidades alterar e excluir, de uma pesquisa, se quiser pesquisar um cliente aqui dentro do banco, né? A pesquisa fica por conta de vocês também, um exercício. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Então é isso. Essa série termina aqui. Obrigado por você ter acompanhado até aqui agora, visto os vídeos com calma e com tranquilidade. Qualquer dúvida, deixa o comentário. E se vocês gostaram, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações, avisarem quando eu postar novos vídeos. Não se esqueçam de deixar o like, né? Que é importante para o canal. Estudem bastante. O vídeo ficou um pouco longo, mas vocês podem alterar a velocidade para ver com mais calma. Pode parar e voltar o vídeo a hora que quiser, no momento que quiser, no problema que vocês não estiverem entendendo. Dúvidas deixem no comentário que eu respondo assim que puder. Estudem bastante, se dediquem. Um abraço a todos e até a próxima série.